Olá pessoal, tudo bem? É ele aqui do Van Hack novamente. Estamos aqui com Marcelo Tal, do EA Sports, aqui em Vancouver. Ele vai contar sua história pra gente. Tudo bem, Marcelo? Opa, tudo bom, William? Então, onde você está agora? Eu tô aqui no escritório trabalhando, aqui em Vancouver. Muito bom, muito bom. Então, antes de entrar no como você conseguiu essa vaga ótima no EA Sports, pode contar pra gente um pouco sobre sua história, de onde você vem, como você chegou para chegar aqui em Canadá? Sim, vamos lá, vamos lá. Bom, eu sou do Brasil, né, de São Paulo, originalmente, morei lá a vida inteira e sempre tive um sonho de morar no exterior, né, morar no Canadá especificamente. Eu morei aqui antes, no colegial, fiz um ano aqui de colegial e foi onde eu meio que fui apresentado a essa realidade, mas aí tive que voltar para o Brasil para fazer faculdade e tudo mais, mas sempre com essa vontade de voltar para o Canadá. E trabalhei muito aí com isso, né, nos meus cursos, nos meus empregos, até que eu decidi me candidatar para imigração por trabalhador qualificado. Uhum. E o processo é árduo, é complicado. Eu fui negado 2 vezes. Na terceira vez que eu me candidatei, eu fui aceito. E ao mesmo tempo eu me candidatei também para um mestrado, um programa de mestrado aqui em Vancouver, Uhum. na área de mídias digitais. Uhum. E então ao mesmo tempo eu vim para Vancouver como estudante inicialmente e ao mesmo tempo eu estava na imigração para trabalhador qualificado. Era no Federal Skilled Workers? Isso, Federal Skilled Worker, Legal, que exatamente. agora é Express Entry. Na Ah, época era diferente, mudou aham. muito esses programas, né? Sim, sim. Pessoas podem ver lá no vanhack.com um pouco mais sobre as novas regras e tudo mais. Mas vamos entrar lá. Você chegou aqui, você estava no Vancouver, no seu colegial? Não, no colegial eu fiz em Winnipeg. Foi um lugar muito frio, muito frio. Mas foi interessante, foi uma experiência muito legal. Aí, na época, quando eu decidi realmente emigrar, eu escolhi Vancouver especificamente por causa do programa, né, de mestrado que tem aqui, as empresas que tem em Vancouver também, porque o meu sonho sempre foi trabalhar com games. Uhum. Então, aqui tem a EA Games, a gente tinha muitas outras empresas também. Temos a Capcom, temos a Microsoft Studios, a Uhum. Black Tusk. Uhum. Então, tem bastante empresa de games aqui, não só as grandes, mas também tem empresas menores de mobile games, tem social games. Existem muitas opções aqui em Vancouver. Então o mercado é aquecido e foi por isso que um dos motivos que eu escolhi vir para cá, né? Legal. E esse mestrado, qual foi o mestrado que você fez? Eu fiz o Masters of Digital Media no Center for Digital Media, que é um mestrado que meio que um consórcio entre 4 universidades aqui de Vancouver, que são as 4 mais prestigiosas, né? Você tem a UBC, University of British Columbia, Uhum. você tem a Simon Fraser, o BCIT, que é o British Columbia Institute of Technology, e temos a Emily Carr. Essas Uhum. 4 universidades se juntaram e criaram esse Center for Digital Media, que é um campus separado só para mídias digitais, onde eles fazem esse mestrado e eles estão crescendo muito com outras coisas também agora. Legal. E como foi a sua experiência? Como foi o dia a dia lá? Foi muito legal, é uma coisa bem diferente do que os brasileiros estão acostumados, né? Que o mestrado aqui ele é em período integral, então eu tinha aula o dia inteiro, de manhã e à tarde, e muita carga de trabalho também, diversos tipos de trabalho que eu tinha que fazer Uhum. à noite, de final de semana. Mas é bem interessante, eles têm um currículo assim bastante eclético, então tem um foco em games, um certo foco em games, mas existem muitas outras coisas, que nem usabilidade, tem web design, eles têm várias matérias que não só realmente ajudam para games, ajudam Uhum. para o mercado de mídias digitais como um todo, seja Legal. web, seja vídeo, seja N coisas. Muito bom. E o bom é que você conhece bastante gente também que está na mesma situação que você, o que acaba auxiliando a criar esse network. E os professores são todos da indústria, com experiência na indústria. Hum. E o mais importante deste curso especificamente é que eles têm uma ligação muito forte com a indústria. Ótimo. Então ele não é um curso teórico, um mestrado teórico como o brasileiro está acostumado. Ele é um curso bem prático, inclusive parte
do currículo é você fazer um estágio, é Hum. você fazer trabalhos com a indústria. Então, empresas vão até a escola e falam, eu tenho aqui um projeto, seja um protótipo ou uma prova de conceito, que eu quero que os estudantes façam. Então, você trabalha com empresas, diretamente com empresas durante as aulas. E você trabalha com quais empresas aqui no seu mestrado? Eu trabalhei em 2 projetos. Um foi com uma empresa de comic books, história em quadrinhos, que tem aqui em Vancouver. A gente desenvolveu um game para eles de iPad, uma prova de conceito de um game. E a segunda, eu trabalhei com uma empresa que é de consultoria, onde eles estavam fazendo... Eles queriam uma interface web para ser usada para votação, para fazer votação nas cidades em volta de Vancouver, perto de Vancouver. Muito legal. Para plebiscitos, coisas assim, sem ser eleições realmente de cargos, mas como se fossem plebiscitos e coisas do gênero. Muito então, bom. Muito interessante, coisas muito diferentes. Legal. E tinha, tipo, uma ou duas coisas que você poderia falar para alguém que está querendo ir para o Center Digital Media agora, tá interessado nessa faculdade, algumas dicas para como entrar ou como ser sua dever de casa para ter melhor chance de realmente ser aceito? Olha, com certeza primeiro de tudo você tem que olhar no site o que eles estão pedindo no momento, né? Porque essas coisas mudam muito de ano para ano. Na minha época, eles pediam uma redação que você tinha que fazer, meio que explicando o que você poderia trazer para o mercado de mídias, o porquê que você queria entrar para esse mercado. Então, uma coisa pessoal de o que você acha que seria o seu benefício no curso. E acho que talvez isso eles ainda peçam, ou não sei realmente se eles ainda peçam ou não, mas coisa parecida eles vão pedir. Então o importante é você ter realmente em mente foco no que você quer trabalhar, qual é o seu desejo, qual é o seu intuito, e realmente mostrar para o pessoal do mestrado que aquilo é o que você quer. Porque eles vão fazer entrevistas com você, eles vão olhar o seu currículo, eles vão olhar os seus projetos, então eles vão ver se você vai ser uma boa adição para o curso, né? E inglês, então, tem que ter um nível de inglês? Realmente tem que ter fluente, não tem como, porque você vai começar as aulas direto já tendo aula normal com pessoas do mundo inteiro e aulas são em inglês. O que você pode fazer, tem gente que faz, tem cursos meio que antes do mestrado, tem alguns cursos que ajudam você a melhorar o inglês, então tem gente que faz isso. Mas existem diversos níveis de inglês, né? Mesmo no curso, tinha pessoas com inglês um pouco mais rudimentar, pessoas com inglês um pouco mais fluente. O importante é você conseguir se comunicar adequadamente, né? Se você tem, às vezes, um sotaque ou você fala meio errado, não tem muito problema, desde que você consiga se comunicar, entender as pessoas e se fazer entender também. Você pode até usar Google Translate e, tipo... suas mãos, só pra... Exatamente. Dá pra você dar existe uma certa tolerância, vamos dizer. Claro. Mas é que eles usam muito essa colaboração entre pessoas, né? Então, realmente vai ser importante você ter confiança o suficiente para conversar com as outras pessoas e trocar ideias e fazer trabalhos e conversar com professores e tudo mais. Outra coisa você falou que é pessoas do mundo inteiro. Pode elaborar um pouquinho mais nisso? Olha, Vancouver como um todo é uma cidade muito multinacional, né? Mas esse mestrado especificamente, ele é extremamente internacional. Então eu tinha pessoas... Do Brasil eu era o único neste ano, mas existiam outros brasileiros em outros anos. Tinha poucos canadenses, tinha uns 2 ou 3 do Canadá. Tinha algumas pessoas dos Estados Unidos, uns 4 dos Estados Unidos. Muitos chineses, uns 10, 15 chineses. Coreanos... tinham bastantes, indianos tinham também alguns, iranianos tinham 2 ou 3 do Irã, tínhamos realmente muitas nações. Muito bacana, e acho isso, claro, que ajuda, né, muito. Na criação das ideias, culturas diferentes. Sim. Bacana. É bom porque você conhece as pessoas que elas trazem uma bagagem diferente, você consegue ter pontos de vistas muito diferentes. E só aprendizado cultural também, né? Você acaba se tornando amigo dessas pessoas, você entende melhor como é que elas pensam, qual é a cultura delas, o que elas acham. Então realmente é muito legal. E você morou lá no prédio deles ou você morou off-campus?
Eu morei off-campus. Na verdade, na minha época, eles ainda não tinham as moradias estudantis, né? Entendi. Que hoje eles têm. Uhum. Eles têm um prédio novo hoje com moradia e tudo mais. Na minha época, a gente ainda estava num prédio antigo que não tinha moradia. Uhum. Mas eu morei num apartamento, tipo, 10 minutos do campus, que eu aluguei por fora. Ótimo. E foi muito legal, assim. Foi complicado. Assim, não vou dizer que é fácil, porque nada é bastante trabalho, mas valeu muito a pena. Muito bom, muito bom. E então vamos entrar no carne do assunto, né? Sua carga atual. Como você chegou Sim. até EA Sports, trabalhando no FIFA, o jogo de futebol? Como chegou até esse caderno onde você está sentando agora? Certo. Cara, sinceramente foi simplesmente querer, muita vontade e tá na hora certa, no lugar certo também, né? Porque o que aconteceu comigo especificamente eu estava terminando a minha carga estudantil, né, do meu mestrado, e eu estava transicionando para a parte de estágios, né? Então eu teria que fazer um estágio de 6 meses. Então eu comecei a procurar por estágios e tal, mas também eu estava procurando por vagas de emprego normal, sem ser estágio. E coincidiu que, tipo, 2 meses antes de acabarem minhas aulas, apareceu essa vaga na EA para Assistant Producer, produtor assistente, na EA para FIFA, e era uma vaga temporária. Que isso é muito comum na indústria de games, né? Você ter contratos de 1 mês, 1 ano, 6 meses, etc. Então o meu era um contrato de 1 ano. Essa vaga era um contrato de 1 ano. E eu me inscrevi para a vaga. Falei, não interessa, vamos tentar. Me inscrevi, mandei meu currículo, mandei meu portfólio e tal, escrevi carta de cover letter, né, que eles chamam, tudo mais. Sim. E fui chamado para a primeira entrevista por telefone. E, super empolgado, falei, legal, vamos ver, mas ainda assim, meio reticente, né, falando, não sei lá se eu vou conseguir, porque realmente é muito difícil. Sim. A EA, ela é muito concorrida. Mas fiz a entrevista por telefone, conversei com meus superiores e tal. E a entrevista é muito de perguntar realmente como é que você agiria com o trabalho no dia a dia. Então foi uma coisa meio natural, as respostas naturais, assim, uma conversa meio que sem muitas formalidades. E fiz isso, depois de umas 2 semanas eles falaram, beleza, você foi passado para a entrevista no campus, né, pessoal. E aí beleza, vim aqui na EA para fazer essa entrevista, aí falei de novo com os meus superiores e tal, um pouco mais de mim, da minha experiência e etc. E aí depois dessa entrevista, segunda entrevista, eles me ofereceram uma vaga, depois de mais ou menos umas 2 semanas. Então o processo todo demorou mais ou menos 1 mês e meio, e eu realmente estava na minha última semana de aula. E eles me ofereceram uma vaga para começar a trabalhar 1 semana depois. Então eu acabei as minhas aulas, na semana seguinte eu já comecei a trabalhar aqui. Olha só, que perfeito. Muito bom, coincidiu bastante o timing. E no meu caso específico, como essa não era uma vaga de estágio, eu tive que conversar com o pessoal da universidade para falar, eu tenho essa vaga tal, vou fazer valer como se fosse estágio. Eles falaram, sem problema. Eu tive que fazer só alguns formulários e tal, e acabou valendo essa minha experiência aqui como se fosse um estágio. Ótimo. E depois, que você falou, foi temporário, e depois eles então, efetivaram você? Eles me efetivaram. Isso passou 1 ano, né, que eu já tô aqui, já vai fazer quase 3 anos. Parabéns. Então passou 1 ano do meu temporário, na época eles me estenderam por mais 3 meses, temporário ainda. Aí passou esses 3 meses, eles conseguiram me efetivar, né, e aí eu fui promovido e tal, fui efetivado, e desde então eu já sou efetivo aqui faz 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos. Legal. E o que você faz? Qual é o seu cargo? Me explica um pouco sobre o seu dia a dia. Você chega no trabalho e o que acontece? Então, atualmente eu estou no cargo de Associate Producer, né? Que seria como se fosse um produtor associado. E basicamente eu sou responsável pela uma parte geral de como o jogo vai ser para o usuário, né? Como vai ser a cara dele, que tipo de atividades vai ter. Então o meu dia a dia é muito de escrever documento, analisar trabalho em desenvolvimento e ver, aqui tá precisando mudar um pouco, aqui tá precisando ajustar desse jeito. Você trabalha só para esse ponto técnico, quais linguagens eles estão precisando?
Então, no meu caso, eu não sou desenvolvedor, então eu não uso linguagem, né? Mas aqui na EA a gente usa muito o ActionScript, né, de Flash para a parte de front-end. A gente usa muito Java também. C++ a gente usa também bastante. Mas existem diversas áreas, né? Se você for mexer com servidor, você pode ter também conhecimento em MySQL, né, para ter database. Se você for trabalhar com gameplay, você vai ter que ter um outro tipo de conhecimento. Mas C++ e Java e ActionScript são meio que as linguagens básicas, vamos dizer assim. Beleza, então vamos voltar. Então, você faz análise dos programas, do desenvolvimento de trabalho, você faz relatórios? Isso, no meu caso, como eu falei, eu não desenvolvo por si, né? Então o meu conhecimento de linguagem é zero. Eu tenho só um conhecimento muito rudimentar de linguagem. O que eu meio que eu descrevo, eu faço documentos que a gente chama de feature briefs, né? Que é onde eu vou desenvolver qual vai ser a feature do jogo. Por exemplo, você joga FIFA, você vai ver eu vou jogar um Seasons, eu vou jogar um torneamento. Como é que vai ser isso? Qual vai ser as imagens que você vai ver? Como vai ser a tela? Qual vai ser o passo a passo do jogador? Você é meio que o product manager do jogo. Eu acabo sendo um pouco de product manager também, que a gente chama de product owner, que eu vou ser o responsável desde o início de uma parte do jogo até a hora que ele for entregue. Eu vou ter que ser responsável pela qualidade, né, se está de acordo com o que eu descrevi, com a qualidade do jogo como um todo, e se funciona direito, se não tem bugs e tudo mais, meio que coordenando entre as áreas, né, coordenando o cara que desenvolve com o cara que faz a arte, com o cara que faz a animação, com o QA que faz o teste. Então eu sou meio que o elo, o ponto que liga todas essas áreas. Muito bom, muito legal. Então você pode dar alguns insights que a gente pode ver no futuro do FIFA? Tem alguns inside information? Como você sabe muito bem que nada que tem futuro eu posso falar, infelizmente. Claro. É tudo muito segredo aqui, mas com certeza eu já tô vendo o FIFA, ele tá muito bom. Vai ser melhor do que nunca. Só espero. Tenho certeza, cara. Muito bom. Então vamos terminar com só algumas informações sobre como que foi essa busca de trabalho para você. Tipo, quando alguém chega aqui e está buscando trabalho, você olhou na internet, você foi pessoalmente conversar com pessoas, algumas dicas sobre esse processo de achar emprego aqui. Sim. Talvez alguma coisa diferente do que no Brasil? Olha, aqui o primeiro passo é muito internet, né? Muitos sites, você tem diversos sites que você pode procurar emprego, muitos deles você pode fazer cadastro e receber e-mail das vagas. Então eu sempre sugiro a todo mundo se cadastrar o maior número possível desses sites, né? Colocando realmente que tipo de vaga está procurando, e você vai receber todo dia um apanhado de todas as vagas que estão abertas no mercado de Vancouver ou em qualquer outro lugar, né? E isso eu fiz desde o início, né? Desde que eu comecei o meu mestrado, eu já comecei a olhar o que tinha no mercado, para ficar meio que atento. Ótimo. Para na hora que eu comecei realmente a procurar, eu já tinha uma ideia daquilo que eu queria, de que tipo de empresa eu queria, do que as empresas pedem também, né? Porque você tem que fazer o seu currículo de acordo com aquilo que as empresas pedem. Tem algumas palavras-chave que você tem que usar, e não é mentir no currículo. Sim. Nada disso, mas é você apresentar as suas experiências e as suas expectativas da maneira que vai casar com a vaga que você está procurando. Porque você tem que maximizar a sua atração, né? o seu atrativo no currículo. Pois é. Então é aquilo, olhar muito em site, fazer esses cadastros, atualizar o seu currículo constantemente. O currículo tem que estar sempre em dia, mexendo nele a cada mês, cada 2 semanas, para você estar preparado para o que der e vier, né? Customizar o currículo também para cada vaga. Então, se você tem uma vaga que é um pouquinho diferente da outra, você faz um currículo especial para a vaga, é sempre importante. E isso é a primeira etapa, né? E depois que você foi para uma entrevista, aqui eles têm muito você dá uma ligada depois para fazer um follow-up. Então, você fez uma entrevista, você deixa passar 1 ou 2 dias e você liga para falar, tá, legal, foi bom estar aí, queria saber se tem alguma novidade, etc e tal. Meio que se mostrar prestativo e se mostrar que está empolgado com a vaga, né? Eles querem muito aquela pessoa que quer estar no lugar. Não adianta você só ir lá, fazer sua entrevista e acabou.
Eles gostam muito de manter em contato. Follow-up. Follow-up, exatamente. E aqui o que eles têm que é diferente do Brasil é a cover letter, né? Que é aquela carta meio que de apresentação. Não é todo emprego que pede, mas muitos empregos pedem e é um diferencial você acabar mandando também. E nada mais é do que meio que uma carta, né, de uma página, onde você vai brevemente se apresentar, tipo, qual é o seu passado, a sua experiência, e você vai falar também como você se adequa à vaga especificamente, quais são seus pontos fortes, né, que fazem você ser atrativo para a vaga. E muitas pessoas põem um pouco assim um parágrafo de o que você espera da vaga, o que você gosta da empresa, meio que um fechamento da sua carta mostrando que você está empolgado com a vaga, com a empresa ou coisa do gênero. Sim, no VanHack Premium a gente ajuda bastante com isso. Legal. Isso realmente é importante, né? Que para nós que somos do Brasil não estamos acostumados com esse tipo de coisa. Sim. Mas aqui é bastante importante. E a entrevista em si, quando você vai conversar com a pessoa, talvez tinha alguma pergunta que você achou estranho ou diferente que... Então, no meu caso não teve, viu, William? No Brasil eu participei de muita entrevista e no Brasil a gente tem muito dessas coisas de RH, né, que faz aquelas perguntinhas bizarras. Você vai para uma ilha deserta, que são as coisas que você vai trazer? Exatamente, eu já recebi muitos disso no Brasil. Aqui, em todas as entrevistas que eu fiz, eu nunca encontrei isso. Eu acho que principalmente na área de mídias, né, nessa área que a gente está, nessa indústria, o povo é muito direto. Eles fazem as perguntas do que eles querem saber em termos de dia a dia, como você agiria no trabalho se acontecesse isso ou isso. Eu achei muito legal porque é algo que você consegue se relacionar e se identificar bem, né? Inclusive nas entrevistas que eu fiz, eu sempre conversei diretamente com o superior que eu ia trabalhar. Hiring então, manager, né? O hiring manager, né? Eu até poderia falar com uma pessoa do RH, mas a pessoa do RH ela faz perguntas meio genéricas de você, Sim. ou ela vai perguntar também o quanto você quer ganhar, essas coisas mais administrativas. Quem faz a decisão mesmo é a pessoa que vai trabalhar com você. Então ela quer saber realmente como você vai ser no trabalho, no dia a dia. Se o seu conhecimento, ela vai fazer perguntas de conhecimento. Então, para quem é, por exemplo, desenvolvedor mesmo, eles vão inclusive até às vezes darem testes para você fazer de código, né? Isso. Você fazer código e mostrar para eles que você sabe. Claro. É isso que importa. Se você sabe se você tem o conhecimento, e eles vão querer saber se você como pessoa é uma pessoa legal de trabalhar também, né? Se você é agradável, se você sabe se comunicar, se você tem esse tipo de gingado, né? Vamos dizer assim. Gingado. Brasileiro. Boa palavra. Ótimo, então acho que a gente pode terminar aqui. Foi uma conversa muito rica. Eu gostei bastante, espero que vocês também gostaram e obrigado pelo seu tempo, Marcel. Se você quer ver mais sobre pessoas igual ao Marcel que estão aqui trabalhando com mídia digital no Canadá, por favor, se inscreve no canal de VanHack aqui ou aqui. E sim, Marcel, você tem algumas últimas palavras para VanHack ou para as pessoas que estão assistindo? Acho que o que eu posso dizer é que o mais importante é vontade, gente. Se você quer vir para o Canadá, você vai ter que trabalhar para isso. Não é fácil. Demora, custa tempo, dinheiro, mas vale a pena no final, para quem quer realmente. Ótimo. Beleza? Então, beleza, obrigado e até mais, pessoal. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.